Olá, sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Boletim Regional aqui através do portal Integração. Para você que está chegando agora, para você que está nos acompanhando através das redes sociais do portal Integração, seja muito bem-vindo. Semanalmente, a gente traz uma temática aqui para o nosso programa. A gente traz um convidado, novo, sempre novo, com uma temática nova. A nossa convidada desta semana é a Alexandra Fontes, que é coordenadora do setor de Covid do município de Oeiras. Alexandra, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Edivan. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. É um prazer, satisfação estar por aqui e poder colaborar. Muito bem, se você ainda não curte a nossa página, aproveite, dê um like, compartilhe com os amigos, mande para toda a galera no grupo da família. É um prazer receber você aqui, internauta leitor do portal Integração. Alessandra, as últimas semanas, os últimos dias, Oeiras tem vivido assim uma situação muito difícil com um grande aumento no número de casos da Covid. Quais as providências que o município tem tomado com relação a isso e, prioritariamente, o setor de Covid? Então, antes de falar nas providências, Edivan, eu acho interessante a gente fazer uma retomada. Por exemplo, há 2 semanas atrás, nós inclusive divulgamos em nota oficial, através da Secretaria de Saúde, que só iríamos trabalhar com um tipo de teste lá no centro Covid. Aquele teste que a gente coleta aqui em Oeiras e que a gente envia para o LACEN, que é o Laboratório Central que fica em Teresina, e até então o resultado estava saindo em 3 dias, tá? Só que, em seguida, recebemos uma quantidade de testes, tá? E aí retomamos o formato anterior, usar os 2 tipos de testagem. Por quê? Observamos também que, pelo aumento da demanda, o resultado não mais está sendo emitido em 3 dias. A média hoje são de 7 dias. O Laboratório Central, ele recebe amostras não só de Oeiras, mas de todos os 224 municípios que fazem o estado do Piauí. Com isso, a demanda aumentou, porque a curva está alta, não é só aqui na nossa cidade, nós sabemos disso, é em todo o estado do Piauí. E aí a gente está trabalhando com os 2 tipos de teste. Você pode me perguntar, nós estamos em condições de atender a real demanda que está chegando? O que a população precisa? Não. Nós estamos trabalhando com uma escassez de teste. E isso não é só em Oeiras, não é só no Piauí, isso é algo mundial, essa dificuldade de acesso ao teste rápido. Alexandra, essa escassez de testes, né? A gente sabe que não é um problema aqui, é algo que está aquém da responsabilidade de vocês. Mas isso gera muitas preocupações. Inclusive, a saúde do município corre um risco grande de um colapso com isso, não corre? Sim, e é aí, Edivan, onde a gente precisa trabalhar a imprensa, utilizar esse espaço maravilhoso, até agradeço o espaço, e procurar levar informações à população, porque chegou a hora da população fazer a sua parte. O compromisso da sociedade. O que eu posso fazer? Eu estou vivendo um momento de elevação na curva epidemiológica, no número de casos no meu município, e um número de casos que a gente tem observado no boletim, temos nos assustado, mas acreditem, é um número aquém da nossa realidade, porque nós estamos trabalhando com subnotificação. E aí você pode perguntar, mas como assim? Porque se nós não temos teste, então nós não estamos testando o que nós realmente temos de paciente com sintomas, tá? Então, nós acreditamos que o número que está sendo divulgado não condiz com a nossa realidade. E o que vocês têm procurado fazer com relação a isso, já que os testes não estão sendo suficientes? Então, nós participamos de uma reunião essa semana com a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Nessa reunião foi discutido a distribuição de testes rápidos para as cidades do estado, tá? Os testes, eles estão chegando no nosso estado, eles são enviados pelo governo federal, chegam no nosso estado, na Secretaria Estadual, e a Secretaria, através de critérios,
começa a mandar as quantidades mediante critérios para os municípios. Nessa reunião, nós observamos que, e é por isso que nós podemos falar hoje com segurança, né, com embasamento, que de fato nós estamos tendo subnotificação. Porque nessa reunião foi nos repassada a informação de que Oeiras é a 7ª cidade no Piauí com o risco de contágio do coronavírus. Ou seja, nós estamos... Que apresenta um maior... Isso. E a primeira cidade está no nosso território. Nossa, tá? Preocupante. É preocupante. Então, se você me pergunta se nós temos um risco de entrar em um colapso, sim. E é por isso que a hora é oportuna. Vamos trabalhar a nossa população para que a gente consiga passar por esse momento juntos. Tá? Talvez a gente até já viva, de certa forma, um colapso. Exato, né? Exato. Nessa reunião, e aí você pode me perguntar, aí de onde sai essa informação, como que isso é feito? Todo estado tem epidemiologistas, pessoas que ficam analisando os municípios e repassando essas informações para o Ministério da Saúde. Então, a equipe de epidemiologia do estado do Piauí é quem faz essa análise, como é que está o risco de contágio em cada cidade. E aí é Oeiras onde ocupa essa posição. E é aí onde a gente precisa, de fato, unir forças e começar a nos organizar para a gente atravessar esse momento difícil. Não vai, Edivan, adiantar superlotar a UPA, por exemplo, agredir os profissionais com palavras, com insultos, não vai adiantar, não vai resolver, só vai piorar. O que a gente precisa? É os profissionais que não querem atender? É o serviço de saúde que não quer atender? Vai adiantar eu somente pressionar o serviço de saúde? Ou será que um compromisso maior por parte da população nesse momento resolveria? Talvez. A gente está aqui para discutir isso. Né? Alexandra, os testes hoje, eles são realizados tanto na unidade primária de atenção à Covid, como na UPA? Isso. Então, na UPA continua a realização de testes? Mas está em falta no momento. Está em falta. A gente está aguardando, participamos dessa reunião. Quando os testes descer para Oeiras, desce para Centro Covid e para a UPA. Neste caso, com esta falta, quais medidas foram tomadas? Porque a UPA não atende só Oeiras, atende Oeiras e regiões, né? O que se pode fazer diante disso, quando não tem esse teste para fazer? Orientar, se a pessoa, a sintomatologia, né? Hoje a gente já está há mais de 2 anos lidando com a Covid, né? No início tudo bem, mas hoje a sintomatologia ela é muito específica e a clínica ela é soberana. Eu não trato um teste, eu trato o sintoma. Então, um paciente que ele é abordado por um profissional que faz aquela análise ali, naquele momento, ele consegue afastar aquele profissional tranquilamente pela sintomatologia. Existe, inclusive, a notificação por critério clínico-epidemiológico, ou seja, tem sintomas e é um contato de alguém que testou positivo. Ali já fecha o diagnóstico, sem precisar de um teste. Tá? Então, a única forma de diagnosticar a Covid não é só o teste rápido. Tem outras formas, tem o critério clínico epidemiológico, tem o teste RT-PCR, que é aquele que demora, coleta aqui, enfim. Tem outras formas, tá? O que mais interessa, o que vai realmente nos trazer uma resposta efetiva é, se eu estou com sintomas, eu devo me isolar, tá? Eu devo me isolar. Que sintomas? Existem sintomas leves e sintomas graves, eu acho que a gente já vem trabalhando isso há bastante tempo. O que a gente tem observado que é mais presente na variante Ômicron? Nós acreditamos que é a variante que está circulando no nosso meio. No nosso meio, pela facilidade de contágio, né? Exatamente. É uma variante que tem um poder de transmissão maior. Se a variante Delta, que esteve conosco o ano passado, eu conseguia, por exemplo, eu contaminada nessa sala, eu conseguiria infectar 3 pessoas, um exemplo, ela consegue infectar 9, tá? Tá? Então, assim, é só um exemplo, não especificamente isso. Então, nós acreditamos que essa variante esteja realmente circulando no nosso meio. E a gente tem observado que o principal sintoma que ela apresenta é a dor de garganta. É muito frequente, dor de garganta. Nós observamos, inclusive, só te interrompendo, mas você já continua seu raciocínio. Na variante Delta, a gente observava muito 2 sintomas. Perdi o cheiro e o gosto. Ouviu muito isso, né? Nessa, não. A gente observa muito a dor de garganta.
Continua sentindo Isso. cheiro? Alguns casos podem apresentar. Pode, mas é diferente. é um número menor, bem menor. Mais frequente é a dor de garganta, tá? Febre muito pouco, mais é dor de garganta. Mal-estar geral são sintomas leves, tá? Se o paciente está com mais de 5 dias de sintoma e aí ele evolui com tosse, desconforto respiratório, são sintomas graves. Aí é onde ele deve procurar a UPA, tá certo? Só que é importante informar a população. Eu devo procurar somente o centro Covid, já que eu sou uma pessoa que tem os sintomas leves? Não, tem as UBSs também. Eu tenho um médico na UBS na zona urbana e na zona rural. Então eu posso desafogar os serviços buscando outros serviços da rede. Porque eu preciso naquele momento é ser avaliado. Muitas vezes preciso de um atestado para me afastar das minhas atividades laborais e o médico vai fazer essa análise. Tá? Correto. Então é nesse formato. Corretíssimo. Aí eu estou em isolamento, eu estou com sintoma, me afastei e estou isolada. Quanto tempo eu devo ficar isolada? Pela nova recomendação, sintomas leves são 7 dias a partir do início dos sintomas. Então eu comecei meus sintomas hoje, estou tomando medicação, são medicações mesmo para sintomáticos. Se é febre, um antitérmico. Se é dor, um analgésico. Medicação mesmo para sintomas leves. E aí eu vou contar. Quando começou os meus sintomas, do dia que começou, 7 dias. Se no 7º dia eu não tiver mais nenhum sintoma, eu passei 24 horas sem ter febre, então eu posso sair do meu isolamento e retornar às atividades normais, tá? Então pode ser feito isso tranquilamente. Alexandra, a gente sabe que o número de pessoas, por exemplo, o número de leitos de UTI é insuficiente pela capacidade de pessoas infectadas que temos, principalmente, e já falamos a respeito do risco de colapso e tudo mais. Com toda esta contaminação tão rápida e inesperada, pode-se dizer que as pessoas passem a questionar, por exemplo, a eficiência da vacina? Porque a gente sabe que a vacina ela ainda está sendo feita, efetivada nas pessoas. Mas muitas pessoas já tomaram a primeira, a segunda dose, alguns a dose de reforço. O que você pode explicar para o nosso leitor, para que não fique com dúvida? Porque às vezes a pessoa pode dizer, eu tomei a vacina, mas pegou a doença. A vacina não vai evitar da pessoa pegar a doença, ela vai ter, claro que um sistema imunológico muito mais preparado, não é isso? É isso, a vacina, ela não evita nem essa doença, nem nenhum outro tipo de doença, você ser contaminado. O que a vacina nos garante, até então, é que você evolua para sintomas graves da doença, tá? E eu acho que esse momento tem mostrado a eficiência da vacina. Você imagina esse boom de casos, e se a vacina não tivesse nenhuma resposta, né? Eu penso, assim, que estaríamos, sim, vivendo uma situação em relação à mortalidade bem pior, tá? A gente está tendo, inclusive ontem, todo mundo foi noticiado, tivemos o óbito de um jovem, tá? Era um jovem que apresentava comorbidade, 18 anos, enfim, nós temos algumas situações. No entanto, não é comum, porque assim, a curva, ela aumentou de uma forma jamais vista. Nós estamos quebrando todos os recordes com essa variante. E você imagina em um outro momento, isso acontecendo em um outro momento que não tivesse vacinação. Seria complicado. Né? Então, eu penso que esse momento já comprovou a eficiência da vacina. Eu fiz esse questionamento simplesmente porque quem está em casa, às vezes pode imaginar, mas está todo mundo se contaminando e a vacina. É só para você entender que a vacina, ela não evita você se contaminar, se contagiar. Porém, ela vai lhe deixar muito mais preparado, seu sistema imunológico muito mais preparado, caso você venha a contrair a doença, tá? Porém, realmente, como você tem colocado, a eficiência tem sido muito maior, se compararmos com outros momentos onde a maior parte da população ainda não estava vacinada, né? Exato. Se a gente observar, né, Edvan, a gente está tendo muitos casos, mas o índice de mortalidade está bem menor. Em um outro momento, nós tivemos menos casos e um índice de mortalidade muito bem maior. É verdade. Tá? O ano passado, pode lembrar, de 2020, 2021, a gente vivenciou isso. Vivenciamos, é verdade. Para você que chegou agora, estamos falando a respeito dos casos da Covid, o grande aumento
dos casos da Covid nos últimos dias na cidade de Oeiras, assim como também em todas as cidades do estado do Piauí, né? E estamos relatando a questão da escassez de testes rápidos, porque aquele teste que detecta a doença logo com um menor curto espaço de tempo, né? Enquanto que o teste PCR, né? O RT-PCR acaba demorando mais. Em casos comuns, anteriormente demorava a média de 3 dias e agora está indo até 7 dias para poder termos um resultado. Alexandra, nós já falamos sobre a eficiência da vacina, o risco de colapso, mas enfim, hoje não adianta mais se dizer só, pessoal, fique em casa, se cuide, né? Cuide mais de você, da sua família. O que a saúde de Oeiras e o setor de Covid tem a dizer para quem está ouvindo, para quem está assistindo, quais as medidas prioritárias hoje? Porque não basta mais só dizer fique em casa, até porque as pessoas não estão ficando mais. Por isso que quando eu comecei, eu falei em relação ao compromisso, né? A sociedade começar a assumir esse compromisso, de dizer, olha, eu vou fazer assim para poder a gente passar de uma forma mais tranquila por esse momento tão tortuoso que estamos vivenciando. No entanto, algo nos alegrou, né? Estamos aí fazendo valer o decreto que saiu há 2 dias, e aí nesse decreto era justamente o que nós esperávamos. Eu penso que não adiantaria algo a nível de município, a gente precisaria algo a nível de estado, tá? Então esse decreto é para todo o estado, e barrando os eventos maiores, a gente vai conseguir controlar. Por exemplo, retomar os alunos da escola de uma forma mais tranquila e fazer com que a curva ela se mantenha ali, né, estabilizada. O que o decreto ele recomenda? Essas festas maiores elas foram proibidas, né, suspensas, mantém bares, restaurantes. E aí é onde entra o compromisso, tá? Se eu sei que o bar está aberto, se eu sei que o restaurante está aberto, eu posso ir ou não. Tá, mas se eu optar aí, eu posso ficar distante, eu posso ficar com pessoas do meu convívio, eu posso optar por um ambiente aberto e ventilado. Usar máscara. Eu posso usar máscara, tá? Ah, eu adoro fazer academia. Mas eu poderia, nessas próximas 2 semanas, optar por atividades físicas em ambientes abertos, ventilados, tá? Então, é esse tipo de compromisso que a gente espera. Porque aí sim a gente vai conseguir controlar a situação que estamos vivenciando. Existe algum prazo estipulado pela saúde com relação a essa chegada desses testes? Sim, eu acredito que até segunda, terça-feira, no máximo, a gente vai estar com esses testes aqui, tá? Chegando, a gente tem condição sim, dependendo da quantidade que o Oeiras vai receber, tá? A gente tem a condição de ampliar a oferta de teste por dia, tá bom? Então, tanto isso vai acontecer lá no Centro Covid, como também lá na UPA, tá certo? Antes da escassez desses testes, qual era a média de testes por dia que o município realizava? Ou qual é esta meta que está sendo realizada atualmente? Todo dia nós estamos utilizando 20 antígenos, 20 testes rápidos, tá? 20 testes rápidos, 20 RT-PCR, e dizer às pessoas que estão aguardando o resultado de RT-PCR, se você está evoluindo bem, se não tem nenhum sintoma, não é porque o resultado do teste não chegou, mesmo você já tendo completado os 7 dias, que você não pode sair de casa, você pode sim, tá? Essa é uma recomendação nova do Ministério. Inclusive, Edvan, a gente suspendeu, porque também, assim, não há nenhuma indicação de se fazer monitoramento com um boom de casos que a gente está vivenciando. Então, nós suspendemos o serviço de monitoramento, que era um serviço que a gente ligava e ficava rastreando, e ficava perguntando se a pessoa estava tudo bem, tudo, já para intervir precocemente em algum sintoma grave. No momento, não dá para fazer isso, porque são muitos casos, tá? Esse serviço está suspenso, o número de telefone do Centro Covid está à disposição da população, tá? Todo mundo que é atendido lá sai com o número de telefone para que, se vier a sentir algum sintoma, algo anormal, que possa fugir ali do controle, fazer um contato para a gente estar orientando o que deve ser feito.
ou reavaliando, enfim, por aí. Antes de encerrarmos aqui esse momento, porque é muito pertinente que eu faça esse questionamento para você, eu ouvi já dos meios de comunicação, inclusive hoje, a respeito da realização de testes na unidade, na UPA, né, na unidade de pronto atendimento de Oeiras. Né? A gente sabe, você já deixou bem claro aqui com relação à quantidade de testes que são realizados por dia. Mas suponhamos que chega alguém que precisa realizar esse teste diante daquelas circunstâncias que você colocou, porque tem que levar tudo em consideração, o quadro e tudo mais. Pode acontecer da pessoa também não fazer o teste, se já tiver sido feito esses testes que são estipulados por dia? A gente procura sempre avaliar cada caso. Eu estou perguntando isso porque tem pessoas que, inclusive, procuraram a imprensa dizendo que tiveram que pagar testes para fazer. Pode acontecer isso também por conta de... Lá no Centro Covid a gente não faz essa recomendação, garanto a você. Tá? Se o usuário quiser na iniciativa privada e pagar, isso é a critério dele. Nós não podemos fazer isso. Nós não fazemos esse tipo de orientação. Tá? Mas, voltando à sua pergunta anterior, cada caso é um caso. Por exemplo, vou citar o que aconteceu já essa semana. Uma mãe muito aflita nos procurou e disse, olha, eu tentei vaga para testar o meu filho está apresentando, meus 2 filhos, apresentando sintoma, muita febre, muita dor de garganta. Criança. Nos desperta criança com sintomas. Por quê? Porque hoje, se a gente observar, a maioria da população está toda vacinada, mas tem um público que não teve acesso à vacina ainda, criança. Tá? Então, as crianças não estão protegidas. Então, as crianças hoje, elas entram no grupo de risco, no grupo prioritário. E é por isso a abordagem precoce, a intervenção precoce para as crianças. Há outras situações, por exemplo, gestante sempre vai ser prioridade. Gestante sempre, gestação é uma caixinha de surpresa. Então, a gestante é sempre prioridade. Há algumas situações, tem idosos, dependendo da situação, que também é prioridade. Há algumas situações que, dependendo da sintomatologia que nos procura, é preciso aquele olhar clínico e sensível. E por muitas vezes, essa semana, eu fiz contato com o médico, eu disse, já tem mais de 40 pessoas, são 40 atendimentos por dia. Já tem mais de 40 pessoas, eu sei, mas atenda mais essa pessoa? E isso é feito. A humanização, Isso é feito. Então, assim, nós também temos que trabalhar com a nossa capacidade, eu sei disso. Qual é a nossa capacidade diária? Atendimento de segunda a sexta, de 7 às 13, 40 pacientes por dia. No entanto, essa semana inteira foi sempre mais de 50 pessoas. Tá? Pela demanda, pela busca, e a gente sempre tem um olhar. Idosos, a gente tem maior cuidado com idosos. Tá? Então, há situações e situações. Um paciente jovem, bem-estar geral, sem nenhuma comorbidade, ele pode esperar em casa. Claro. Tá? Então, é diferente. Muito bem. Muito obrigado pela sua explicação. Pessoal, nós conversamos aqui com a Alexandra Fontes, coordenadora do setor de Covid do município de Oeiras. Alexandra, muito obrigado por ter vindo até o nosso portal, ter compartilhado essas informações tão ricas com o nosso leitor, e os nossos microfones estão abertos aqui, sempre que precisar, para você, para a sua equipe, e fica agora aberto para as suas colocações finais. Então, Edvan, eu queria agradecer ao internauta que nos acompanhou, agradecer o espaço, a você, o Portal Integração, nos colocar à disposição. Eu gosto muito de comunicar. Eu penso que tudo parte de um bom diálogo, de uma boa conversa. Então, a gente está à disposição. Segunda a sexta-feira eu estou, não posso dizer que fixa, porque a gente anda bastante, mas eu estou ali na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rodagem Floriano, à disposição da população. Muito bem. E você, de casa, continue se cuidando, procure sim o serviço de saúde quando realmente for pertinente, tá? E nós nos veremos no próximo programa. Boa tarde e até lá.